Boa tarde, Ju, tudo bem? Boa tarde, Má, tudo Prazer bom? recebê-la novamente aqui no nosso JL. Ju, hoje a gente vai falar sobre as alterações nas regras de investimentos, não é isso? É isso mesmo, Má. Com aquela reforma tributária que a gente tem escutado tanto, né, a gente ser anunciada, a gente provavelmente teremos muitas pautas no decorrer desse ano com todas essas alterações e a gente tem que ficar muito atento realmente, porque essas pautas que estão sendo votadas, elas afetam diretamente a nós investidores. E, Má, eu vou trazer a mais recente alteração que impacta diretamente, porque são títulos que são muito conhecidos aqui pela população brasileira, Certo. tá? Então, no início do mês, a gente teve uma alteração nas regras de emissão das rendas fixas. Nós, em episódios anteriores, falamos aqui sobre a renda fixa, que ela é destinada para um público mais conservador e que algumas dessas rendas fixas nos traziam uma vantagem de serem isentas de imposto de renda. Então, os títulos que foram impactados com essa alteração foram exatamente esses títulos que têm isenção. Alguns desses títulos que têm isenção, que foram 4. A LCA, sopa de letrinha, Má. LCA, LCI, CRI e CRA. Nossa. Esses títulos que são atrelados naturalmente ao imobiliário, ao setor imobiliário e ao agronegócio. O que estava acontecendo e o que antes era permitido? Todas as empresas em qualquer ramo, claro que seguindo alguns critérios, elas poderiam emitir, captar recurso através desses títulos. E aí, o que estava acontecendo? As empresas estavam captando recursos, dando a vantagem da isenção e o governo estava ficando sem a parte deles. O que a gente teve de alteração? Agora, somente as empresas que têm lastro no setor imobiliário e do agronegócio é que podem emitir esses títulos. O que muda para nós investidores? Basicamente, nós tínhamos esses títulos com os valores que podiam ter uma carência de 90 dias, a gente tinha uma certa liquidez, a gente podia investir num título para 3 meses, isento de imposto de renda, com um período curto que logo depois eu poderia utilizar esse recurso. Não poderemos mais, agora os títulos serão emitidos, as LCAs por um prazo mínimo de 9 meses e as LCIs por um prazo mínimo de 1 ano. Então, isso impacta diretamente na gestão de carteira que a gente possuía, até para montar fluxos, né, de vencimentos e poder facilitar o acesso ao investimento. Então, tem que ficar muito atento que essas regras já estão vigentes, as instituições já estão atuando com esses títulos que são um pouquinho mais longos e automaticamente a taxa cai um pouquinho, né? Então, ou a gente vai escolher outras categorias de investimentos que tenham realmente ou não a isenção do imposto de renda, ou a gente vai ter que prender um pouquinho mais o recurso, tá? Uma outra alteração que aconteceu mais no início do ano, ela foi muito vantajosa para nós investidores, por quê? Previdência privada, quando a gente efetuava a contratação dela, lá no momento que a gente assinar o documento, a gente tinha que escolher o regime de tributação, sendo a compensável, que é aquela que a gente paga 15%, antecipa 15% e a gente faz o ajuste na declaração, podendo pagar 27,5% ou restituir esses 15%, ou a tabela regressiva, que a cada 2 anos vai caindo 5%. Então, contratei hoje, em 10 anos eu posso ter a menor alíquota de imposto de renda, que são de 10%. Só que antes dessa mudança, a gente tinha que escolher o quanto a gente seria tributado neste momento. E agora, com essa mudança, a gente pode escolher exatamente só quando a gente for fazer o resgate. Então, eu contrato hoje e se eu for resgatar daqui a 10, 20, 30, 1 ano que seja, é só nesse momento que eu vou escolher fazer as continhas para ver qual que é a melhor forma que eu tenho de resgatar este valor, pagando menos imposto de renda. O Ju, e para os investidores, assim, no geral, essas novas regras são mais positivas, mais negativas, pode-se dizer assim? Vai depender muito do momento de vida de cada investidor, né? No caso da renda fixa, ela acaba trazendo muito mais transparência, né? Porque como é que uma empresa, por exemplo, de fast food vai captar uma letra de agronegócio? Qual que é a relação, né? Então, quando a gente fala nas questões das rendas fixas, a pauta inicial pautada realmente foi em relação à transparência das informações. Então, a gente vai ter realmente investimentos destinados para cada setor de forma adequada. E na Previdência foi super vantajoso, porque a gente não tem como pensar no amanhã, né? A gente tinha que fazer uma decisão hoje, pensando daqui a 10, 15, 20, 30 anos. Então foi muito positiva para nós investidores, acho que de modo geral para todos os investidores. Ah, que bom, a Ju aí mais uma vez dando uma aula
aqui no nosso JL. Ju, mais alguma informação sobre essas alterações, essas regrinhas? Não, só um ponto, um alerta: a partir do dia 15 de março iniciam as entregas das declarações de imposto de renda e todos os investimentos que são regulamentados devem ser declarados. Então, a gente vai falar aí um pouquinho mais sobre isso, mas fica aqui que está chegando essa data. Tá certo, tem que ficar bastante atento, né, Ju? Ju, deixa aí para o pessoal, uma vez por mês se responde aqui algumas perguntas, né, do pessoal que manda pra gente na internet. Deixa aí, caso alguém ainda tenha ficado com alguma dúvida, as suas redes sociais para o pessoal te mandar as perguntinhas por lá. Toda primeira semana a gente abre a caixinha de perguntas e eu tenho ficado muito contente, né? Acho que eu já falei isso algumas vezes, porque tem aumentado a quantidade de dúvidas e mandem sempre. Eu, na medida do possível, sempre vou tentar responder. A rede social é o Instagram, né? É julima.ai. Então, julima.ai, estou lá o tempo todo para tentar ajudar vocês também, com alguns vídeos e indicações também. Tá certo, Ju. Muito obrigada, viu? Boa tarde. Obrigada, Má. Até semana que vem. Até, viu?